Vamos aguardar alguns minutos, né? Boa noite. O pessoal chegar e o horário. Boa noite, a Janete. Boa noite a todos que estão chegando. Muito boa noite. Boa noite a todos. Jacira, Simone chegando. Muito boa noite. Bom, boa noite, né? Já passamos aí uns 2 minutos do nosso horário. A espiritualidade também nos acompanha, né? Então vamos tentar uma pontualidade. Então eu queria só desejar que todos estejam bem, né? Que essa noite seja de muita paz, que a gente possa refletir e sintonizar os nossos pensamentos e sentimentos para que possamos fazer uma boa corrente do bem nessa noite, tá? Então vamos lembrar que a transmissão é pela nossa página do Mensageiros e também pela Rádio Gravataí Online, simultaneamente essa transmissão dessa live de hoje. Então vamos nos preparar para a nossa prece, né? Vamos levar nosso pensamento a Deus, né? Vamos pensar em Jesus, nosso Mestre, nossos irmãos de luz que nos acompanham nesse momento, e que possamos, com gratidão por esse momento, estarmos em paz, em equilíbrio, buscarmos a sintonia com o amor, com a paz, com a justiça. Que nós possamos elevar os nossos sentimentos e pensamentos, a nossa sintonia, para que possamos, ao terminar o trabalho dessa noite, estarmos em melhores condições do que quando aqui chegamos para participar dessa live de hoje. Que Jesus nos acompanhe, nos oriente e nos ampare nessa noite. Que assim seja. Bom, mais pessoas chegando, muito boa noite para quem chegou agora. O tema dessa noite nós vamos falar sobre lei de justiça, amor e caridade. Vamos lembrar de alguns fatos rapidamente, né, sobre a passagem de Jesus, sobre a nossa história um pouquinho, para depois falar um pouco de como nós agimos ainda assim, sobre justiça, amor e caridade. Bom, lembrando de quando Jesus, né, começou o seu trabalho na Galileia, que foi um trabalho de revelação de Deus, né, um Pai e de sua justiça, né, de uma forma que nunca antes tinha sido vista, né? Ele encontra então, quando chega aqui até nós, encarnado, um mundo mergulhado em muitas contradições, cometidas por nós, seres humanos. Naquela época, o que era certo realmente era que o pensamento da Grécia, né, deu uma caída aí na internet, o
pensamento filosófico da Grécia já tinha alcançado uma culminância, né? Um nível altíssimo, pois sábios, filósofos fizeram com que a Grécia se tornasse uma referência de intelectualidade humana. Mas, falando do Império Romano, né, pelo outro lado, eles mostravam uma organização social nunca antes vista até então. Desenvolveram um exército, correios, um sistema de irrigação muito importante e uma organização política que assim praticamente conquistaram o mundo. E desta forma impôs uma nova forma de vivência. Mas ao mesmo tempo, com todo esse avanço, né, entre os romanos, o Império Romano, quando alguém fosse pego em adultério, apenas a mulher era punida, não era nem julgada, era punida, né? E também, além disso, ninguém ficava constrangido em tornar alguém, ou seu semelhante, um escravo, né? Mas só que a condescendência, a normalidade, a concordância com a escravidão era o menor dos males, porque quem tinha escravos também se sentia no direito de cegar os seus escravos, né? Não importando se fosse mulher, criança ou idoso, para que não fugissem. Isso era uma prática comum, porque eles achavam que trabalhar denegria a sua imagem, o seu status na sociedade. Então eles se cercavam de escravos e se entregavam à ociosidade. E alguns escravos, eles tinham a tarefa de educar os seus próprios filhos, já que muitos escravos eles eram trazidos da Grécia, já que já estavam estudados e intelectualizados. Então, com tudo isso, esse avanço, a humanidade tinha um conceito de justiça bastante distorcido, ou muito distorcido, porque não era diferenciado justiça de vingança. Assim, a justiça era disfarçada pela força. Aquele que tivesse mais força fazia justiça conforme a sua concepção, ainda que com muitos, mas muitos exageros. Por isso, os senadores que legislavam, eles também executavam e condenavam as pessoas às galeras. Galeras, aqueles barcos, né? Ou galés cheios de remos, onde os escravos que movimentavam remando. E eles eram condenados a passar o resto das suas vidas pelas mínimas faltas, apenas por discutir com um deles, pelo resto das suas vidas. E muitos não suportavam por muito tempo esse trabalho físico, ou morriam ou eles jogavam ao mar. E isso nós podemos ver que era um misto de crueldade com vingança, que inspiravam o sentido de justiça daquela época. Então, lembrando, né, era nesse quadro que Jesus iniciava o seu evangelho, a pregação do reino de Deus. Mais adiante, quando flagraram a mulher em adultério, os doutores da lei, encarregados e apegados à lei mosaica em Israel, perguntaram a ele: Moisés determina apedrejá-la, vós que dizeis? Jesus então pronunciou aquela célebre frase, né, que nem todo mundo sabe, né, mudando para sempre a concepção de justiça, né? Aquele que estiver sem pecados atire a primeira pedra, ou seja, aquele que se considera puro execute a pena, né? E o evangelista João escreve que começaram a se retirar, né, primeiro dos mais velhos até os mais jovens, deixando assim uma lição aos leitores do presente e do futuro, que na terra, aqui encarnado, ninguém é puro, né? Mais adiante, em conversa com Nicodemos, um doutor da lei, ele não entende as palavras de Jesus, não compreende sobre a reencarnação, nascer de novo. E Jesus, logo mais em conversa com seus apóstolos, seus discípulos,
ele esclarece: é necessário que o escândalo venha ao mundo, mas ai daquele por meio do qual o escândalo venha, né? Revelando que a natureza humana é cheia de fragilidades. E ainda repetiu logo depois a Mateus: um dia entenderás que o homem é mais frágil que perverso. O que Jesus quis dizer com essas frases aqui, agora, esses ensinamentos? Que as nossas fragilidades nos tornam presas fáceis do mal, das maldades que ocorrem entre nós. E Tiago, não entendendo esse esclarecimento de Jesus, isso está lá no livro Boa Nova, ele diz: mestre, eu não entendo essa afirmação de que o escândalo é necessário, porque segundo as suas explicações, se há uma justiça soberana que rege os nossos destinos, onde houver um assassino, haverá necessariamente uma vítima, criando um ciclo vicioso. O assassino de hoje será a vítima de amanhã. Jesus, entendendo essa profundidade da objeção, da indagação de Tiago, que era um dos mais apegados à lei antiga, com um sorriso ele pergunta para Tiago: Tiago, como se dá o processo de redenção na lei mosaica? Tiago responde rapidamente, nem pensa: olho por olho, dente por dente, exaltando assim a justiça vingança. Que isso foi um grande avanço lá na época de Moisés, porque antes quem roubava uma cabra podia se vingar roubando, ou matando toda a família se quisesse de quem roubou. Percebendo isso, Moisés, para tentar um equilíbrio entre eles, entre o povo ali, ele fez concessão à vingança, uma concessão proporcional ao delito cometido. Por isso é olho por olho, dente por dente. Lei de Talião é o nome dessa lei. Assim como muitos de nós, o Tiago e também o Nicodemos, com a mente fixada na vingança, confunde justiça com vingança e responde a Jesus prontamente: é a lei de Talião. Jesus então adverte Tiago: tu também, Tiago, estás procedendo como Nicodemos? Por acaso não percebestes que o primeiro mandamento da lei é: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças? Como pode, Tiago, alguém amar a Deus fazendo mal à sua obra? Como pode alguém conciliar amor a Deus com crueldade? Amar a Deus e fazer o semelhante sofrer? Amar a Deus e sujar as mãos de sangue, ainda que em nome da vingança? Como? E o segundo mandamento da lei, diz Jesus, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Vejam aqui que, da mesma forma, como eu disse, Tiago e Nicodemos, muitos de nós ainda olham para o Antigo Testamento e enxergam apenas a lei de Talião, que é um texto ultrapassado. Pensam ainda assim. Muitos não recordam que a lei mosaica também iniciou a revelação de amor. Primeiro mandamento, amar a Deus. Segundo mandamento, amar o próximo. O primeiro mandamento está lá em Deuteronômio 6:5, o segundo em Levítico 19:18. Portanto, a lei de amor também está na lei mosaica. Mas nem Moisés, que era um instrumento da espiritualidade, conseguiu exemplificar esse amor para nós, seres humanos atrasados, muito mais atrasados naquela época, conseguiu exemplificar claramente essa lei do amor. Então, muitos séculos depois, veio Jesus. Nunca julgou, nunca apedrejou ou acusou alguém. Então, voltando ao episódio lá, ele disse: eu também não te julgo, vá e não peques mais. Então, o nosso modelo e guia, porque ele é o nosso modelo e guia, segundo os Espíritos nos explicam, modelo e guia da humanidade é Jesus. Esse modelo e guia, então, abre mão de julgar, abre mão de ser um julgador e assume a função de educar.
um educador amoroso, porque todos nós sabemos muito bem e com muita frequência punir, julgar, acusar, mas ninguém tem a vontade ou ainda a consciência de trabalhar com a profundidade e tentar entender as origens do mal, o que nos leva a praticar o mal e esses atos equivocados no nosso dia a dia. E Jesus, ele sempre via num transgressor da lei um doente e nunca deixou de oferecer o remédio. Ele via num criminoso um doente porque o mal, ele é uma doença da alma, pela nossa ignorância. Nós estamos ainda em construção do conhecimento e da nossa consciência. E Jesus sabia que, acima de tudo, devia ser curado e não punido apenas. Nunca alguém lutou tanto contra o mal como Jesus, com seus ensinamentos, com seu trabalho. Nunca alguém amou tanto malvado quanto ele. E ainda ama, pois ama a todos nós. Né? Ou tem algum de nós aqui que já é puro, já é um anjo, que não comete nenhum hábito reprovável no nosso dia a dia? Acho que não, né? Então, mais adiante, logo ali, que ele é preso, né? Pedro, então, retira a espada e corta a orelha do soldado que dava prisão a Jesus. E sem esboçar qualquer gesto de violência, Jesus diz: Simão, embainha tua espada, porque quem vive pela espada morre pela espada. Deixando muito claro essa lição no Evangelho de causa e efeito, ação e reação, ou seja, todo o mal que nós semearmos voltará para a nossa vida, toda a dor que causarmos, em algum momento vamos colher. De modo que aquele que semeia o mal está cavando um abismo na própria vida. Essa é a lição. Simão levantou a mão para ferir e Jesus para curar o soldado. Mais adiante, depois desse episódio, no momento de crueldade na cruz, ele pede perdão por todos nós. Então, já lembrando esses fatos, vejamos aqui agora. Essa não é a primeira vez que estamos encarnados, não é a nossa primeira encarnação, certo? Nós já fizemos coisas não muito boas, vamos dizer assim, na nossa jornada. Então vamos dar alguns exemplos. Se o assassino de hoje, por exemplo, soubesse que talvez, eu digo talvez porque são muitas possibilidades de resgate, nós vamos ver mais adiante, mas que talvez esse assassino soubesse que em outra existência ele poderia vir para lutar contra uma doença muito grave ou numa quimioterapia até o momento do seu desencarne, quem sabe ele não cometeria esses crimes. Alguém que rouba, que desvia dinheiro, coisas que não lhe pertencem para o seu próprio benefício, se soubesse que talvez, numa existência próxima, pode vir com imensas dificuldades financeiras, vai lutar, mas nunca vai conquistar nada de bens materiais, talvez jamais levantaria a mão para furtar. Outro exemplo, se aqueles que usam as mãos para violentar a esposa, os filhos, ou até o marido, espalha a violência física de alguma forma, se soubessem que talvez numa existência futura pudessem vir sem as mãos ou sem os pés, pensariam duas vezes antes de agir com violência. O mal, então, é fruto da nossa ignorância espiritual. Ninguém que procura estar em contato com Deus, buscar o conhecimento, buscar a sua elevação de consciência, buscar a paz de consciência, tem forças para praticar o mal.
O mal, vamos dar um exemplo, quem trabalha essa elevação, tentando mudar, fazer mais atos de bondade, não tem coragem de chegar ali na rua e chutar um morador de rua. Mas alguns de nós têm, ou jogar um balde d'água. Esse é o exemplo de quem busca a paz não comete esse tipo de ato. E lembremos que Allan Kardec, esse tema está lá no Livro dos Espíritos, a terceira parte das Leis Morais, capítulo 21, com toda a sutileza e bom senso que Kardec tinha, resgatando os ensinos de Jesus, ele dá o nome da última lei moral, lei de justiça, amor e caridade. É no singular, não são 3 leis aqui, é uma lei. A lei divina aqui é uma só. Só que nós, vamos falar de nós, com o coração ainda viciado por milênios, ainda falamos nessa causa e efeito no sentido negativo. Nós confundimos com punição. E a lei divina é uma lei de justiça. Isso significa que não existe privilégios na lei do Criador. Não existe privilegiados. Deus não distribui dons. Ele não dá dom da inteligência para um, dom da beleza para outro. Não. Que Deus de justiça seria esse se ele desse talentos para uns e defeitos para outros? Não, a lei é de justiça. E nós temos na nossa caminhada, na nossa jornada, aquilo que nós vamos conquistando, construindo, aprimorando durante as nossas existências. Por exemplo, se alguém hoje tem um talento musical, toca algum instrumento ou canta, é porque em muitas existências aqui no corpo físico ele se interessou pela música. A música não é de hoje que existe. Se dedicou a isso, se interessou e hoje é um patrimônio da sua alma, assim como alguém que estuda direito, estuda engenharia, vão estudando ao longo do tempo, se aperfeiçoando. E por que estou falando isso? Porque estamos falando de lei de justiça. Nosso patrimônio é aquilo que nós vamos buscando, trabalhando no dia a dia. Quem semeia sorrisos verdadeiros, sinceros, vive cercado de pessoas alegres. Quem semeia cara fechada vive cercado de pessoas carrancudas. Portanto, a lei de justiça, ela é neutra. Ela nos devolve tudo aquilo que nós oferecemos na nossa existência. Se oferecemos atos de bondade, a bondade vem em nossa direção, ao nosso encontro. Novamente, para lembrar, é uma lei só. Lei de justiça, amor e caridade. Mas, vejam bem, sabendo que nós somos crianças espirituais, a própria lei de justiça tem mecanismos de misericórdia divinas. Vamos pensar um pouquinho nisso. Vamos olhar para o Código Penal brasileiro, vamos falar do Brasil, né, o nosso país mesmo, feito por homens. Quando eu falo homens, ou parece masculino, não é homem ou mulher, é ser humano, né? Ser humano cheio de defeitos, imperfeições, portanto falíveis. O que nós encontramos quando o criminoso ele procura reeducar-se? Falo isso porque na própria lei hoje se chama o preso de reeducando, pelo menos na lei. Mas, infelizmente mesmo, nós não temos instituições ainda na nossa sociedade para cumprir isso. Porque alguns poderiam passar por uma recuperação, porque acima de tudo, a lei é para reeducar. Se tem aprendizado, se tem um bom comportamento, é reavaliado e dá direito à suspensão e ou suavização de pena. Pois bem, será que Deus seria mais inflexível que um legislador humano? Não. É óbvio que não. Na lei de justiça está a misericórdia. A misericórdia de Deus também é lei.
Ou seja, a misericórdia não é exceção, não é só para mim ou para um outro, para A ou B. É uma lei divina. Por exemplo, vamos lembrar de algumas coisas aqui entre nós. Quantos estão aqui hoje de pé porque os débitos foram aliviados? Quantos prazos, né, foram aumentados? Quantas moratórias são concedidas a cada dia aqui na Terra? Por exemplo, quantos no leito de morte, ou aqueles que estão em comas profundos, longos, retornam quando não se esperava mais a recuperação, não se tinha mais esperança? Por que às vezes acontece isso? Nosso corpo fica ali em coma, parado, mas o nosso espírito está ativo. O que acontece? Eles avaliam a nossa situação, nesse caso, nesse exemplo, e nos dão uma nova oportunidade. Vamos dar mais alguns anos, que ele está trabalhando bem. E por que isso acontece? Porque percebendo que nós vamos avançando em ações do bem, nós recebemos essas moratórias, 5, 10 anos a mais. A espiritualidade superior, ela congela o nosso débito, ou deixa ali para avaliar mais tarde, espera pelo nosso movimento no bem, para começar a pagar o mal, para limpar o mal. Mas esse mal é dentro de nós, na nossa consciência. Porque uma grande verdade é o seguinte: se não fosse desta forma, nessa misericórdia divina, uma reavaliação durante a nossa existência, vamos dizer que se nós conseguíssemos puxar a ficha de cada um de nós que está aqui hoje, assistindo aqui nessa live hoje, né? Vamos puxar aí 300 encarnações nossas. Chega por aí. Vamos somar todos os nossos débitos. Eu tenho uma triste notícia para dar. Seria impagável. Percebem isso? Quantas vezes nós teríamos que ser assassinados? 200? 300? Isso seria interminável se não nos desse a oportunidade de irmos mudando gradativamente. Que justiça seria essa? Seria a justiça que esmaga? Não. Não é essa a lei divina. A justiça divina não é assim. Justiça Divina é um livro onde Emmanuel diz que a expiação é medida da lei apenas para os corações endurecidos. Por isso, quando nós passamos por uma expiação, ou assistimos e percebemos alguém passando por uma, nos perguntemos: onde está o endurecimento do coração dessa criatura? Sem julgar, claro. O que essa dor está querendo amolecer? É bom pensarmos nisso, até quando estivermos numa dificuldade, numa expiação. Qual parte do meu coração está endurecido, está petrificado? O que essa dor está querendo de mim? Por que isso está acontecendo logo agora? Porque quando nós nos colocamos dessa forma, mais flexível, mais resignados para esses fatos de dificuldade que acontecem nas nossas vidas, os mecanismos da misericórdia divina vão nos dando oportunidades de trabalho íntimo para resgatarmos, repararmos os nossos equívocos, ou seja, parar as nossas arestas. Usamos esse termo de arestas porque uma aresta machuca, fere, por isso nós temos a parar as nossas, não a do outro. Tem um caso que eu encontrei outro dia sobre causa e efeito, né, do Humberto de Campos. Eu não lembro se é Humberto de Campos ou Emmanuel, faz muito tempo que eu li esse livro, que um homem tinha na sua programação que vir e perder o braço, né? Mas quando chegou o momento de perder o braço, a espiritualidade, né, fez aquela pausa, vamos prestar atenção, uma moratória. Ele continuou trabalhando no bem e seu resgate, seu parado, né, foi apenas um dedo que ele perdeu. Porque na medida que nós nos entregamos para as tarefas do bem, a misericórdia divina nos ampara.
Porque com certeza o Criador, Ele não quer que nós fiquemos sem uma perna, sem um braço, não quer que fiquemos sem a visão, sem a audição, jamais. O Criador aguarda, nos dá sempre oportunidades para que nos afastemos do mal, para que não tenhamos mais prazer em praticar certas maldades, e sim que o nosso coração se sinta feliz em semear o bem. Mas só que em muitas áreas ou temas da vida, o nosso coração ainda está endurecido. O coração é um símbolo, né, do sentimento. Vamos fazer um símbolo assim. O nosso coração ainda tem partes endurecidas. Lembram daquela massinha de modelar que a gente brincava na escola, né? Crianças brincam? Peguem aquelas pedrinhas que vão nos vasos de flores, branquinhas, bem pequenininhas. Pegam um pouquinho de massinha, colocam um pouquinho de pedrinhas, misturem bem, façam uma bolinha. Vai ficar macia, mas cheia de pontos endurecidos. Vamos ver como é que é isso na prática. Nós temos aqueles de nós aqui, onde o coração é de uma bondade gigantesca. Visita orfanatos, creches, hospitais, asilos, se dedica muito em trabalhos assistenciais, vai no culto, na sinagoga, no centro espírita, na igreja, enfim. Mas dentro de casa é um tirano ou uma tirana, né? Tanto faz que é tirano, ser humano, impaciente, agressivo, incompreensivo. O coração é mole em algumas coisas, mas em outras é de uma dureza. Há outros extremamente amorosos com a sua família, né, com seus parentes, mas no trabalho é um carrasco com seus colegas ou com os seus subordinados. Tudo isso é um misto no nosso coração. Por isso que eu dei aquele exemplo da massinha com as pedrinhas. É como se fossem petrificações localizadas na alma, mas que já duram séculos. Séculos. Tem um trabalho num grupo, não vou dizer o nome do grupo, nem o lugar, só para a gente refletir aqui, que um senhor chegou e pediu um atendimento. Ele disse mais ou menos assim: eu preciso de ajuda. Eu sou muito religioso, mas tem uma pessoa que me causou um grande mal. Eu não tenho coragem de matá-la, porque eu sou muito religioso. Mas eu venho aqui pedir ajuda porque eu quero que vocês acabem com a vida dela. Quem estava atendendo ali conversou com ele da seguinte forma no primeiro momento: bom, o senhor vai fazer o seguinte, antes de dormir hoje, o senhor vai fazer uma prece, vai pedir uma audiência com Jesus. Aí durante o sono, ele vai vir. Aí o senhor vai conversar com ele. O senhor vai olhar nos olhos dele, vai segurar nas mãos dele e dizer para ele: mestre, o Senhor que jamais levantou a mão para ferir, o Senhor que perdoou os inimigos na cruz, por favor, atenda o meu pedido. Eu quero vingança. Mas fala isso olhando nos olhos de Jesus. Ele começou a chorar. Desabou a chorar. Porque ele talvez entendeu que isso não é justiça. Isso não é justiça divina. Ele foi atendido em outra sala. Continuou seu atendimento. Lembrando de outro caso, Pedro, certa vez sentado às margens de Tiberíades, começou a chorar ao final do dia. Então ele percebe que Jesus caminhava pela praia, ia chegando de mansinho e senta ao lado dele. Jesus Espírito já, né? Já era depois da crucificação já. E pergunta para Simão Pedro: Simão, por que está triste? Ah, Senhor, estão me acusando de ladrão. Fulano me acusa de receber alimentos e agasalhos e usar para mim mesmo, e não distribuir aos necessitados.
E Jesus respondeu: não se preocupe, Simão. O nome, né? Fulano vai viver. Ah, Senhor, mas o Senhor não sabe. Eu tenho parentes que são violentos comigo, me agridem, me ofendem. E começou a citar os nomes das pessoas. E Jesus novamente disse: não se preocupe, Simão. Todos eles vão viver. O certo é que todos nós vamos viver. Ou seja, o que quis dizer com isso? Que todos nós vamos viver o que for necessário para o nosso aprimoramento. Porque as mãos que estão praticando o mal hoje vão viver novamente e vão passar pelas experiências dolorosas, por tristes experiências, mas não porque Deus pune, mas porque é um processo educativo, e por isso é impossível separar a misericórdia da justiça. A justiça divina é pautada na misericórdia, e nós precisamos compreender que Jesus nos revelou de uma forma muito ampla o amor. O amor que é essa força que nenhuma outra força é capaz de dobrar. E dizia Jesus em um de seus ensinamentos: se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, anda 2. Isso ilustrando porque às vezes nós temos em nosso caminho, no nosso dia a dia, uma jornada dura, árdua, e contando às vezes para chegar ao fim, porque estamos trabalhando às vezes com alguém que nós não nos damos muito bem. O que ele quer dizer? Vai 2, dê sempre um pouco mais. E isso quem lembrou foi Pedro no livro Paulo e Estevão, quando ele lembrou desses ensinamentos de Jesus e disse: é na 2ª milha que o nosso inimigo tem a oportunidade de nos conhecer. Vamos pensar o que quer dizer isso? Mais ou menos assim. Nós temos um hábito, hoje muito mais fácil ainda, de registrar fotos, né? De tudo. Em vários momentos nós temos oportunidade de registrar. Mas vamos falar de pessoas. Tiramos fotos e guardamos. Aí alguém nos causa um mal, nos causa uma dor, uma desavença. E então nós guardamos essa fotografia, a fotografia desse momento, dessa pessoa, na nossa mente e no nosso coração. E os anos passam. E um dia reencontramos essa pessoa. E às vezes nós ainda estamos com aquela imagem lá do passado dessa pessoa, como uma foto em si. Mas as pessoas mudam todos os dias. E nós não atualizamos o nosso cadastro. Esse é o problema do ódio, da mágoa, pois não atualizam o nosso cadastro. Quando estamos com ódio, sentimentos de rancor, de mágoa, nós não conseguimos ver a mudança nas pessoas. Exemplo disso é que até hoje, quando se falam em Judas, né, já enxergam aquela imagem na mente, né, o apóstolo que traiu Jesus. Quase 2000 anos já se passaram e esse espírito já está luminoso, mas ainda existe a foto de 2000 anos atrás de que ele traiu Jesus. É possível que ele chegasse agora aqui, entrasse aí, né, e desse uma boa noite, digitasse aí um boa noite, ou entrasse lá na nossa casa espírita e alguns dissessem de cara fechada ou cochichassem: ih, pronto, já chegou Judas, né? Falando em Judas, caminhando para o encerramento, quero lembrar de um caso que Humberto de Campos nos conta no livro Estante da Vida, nos últimos momentos de Jesus na cruz, na visão espiritual, não na nossa, que nós sabemos, né? Até hoje. Ele nos relata, vou falar com os nomes que ele usa, né?
Ele diz que naquele momento, os instantes finais de Jesus na cruz, quase perdendo as forças físicas, abre-se um clarão no céu. Espíritos, não anjos, ele usa esse tema, anjos celestiais, anjos de luz, com músicas celestiais, comemorando a volta do Cristo à pátria espiritual. Músicas belíssimas. Grupos de espíritos à sua volta na cruz, passando bálsamos para aliviar as dores de Jesus. E eis que então surge um anjo luminoso, solitário. Não tinha nenhum junto com ele. Veio até a cruz, beijou os pés de Jesus, aproximou e olhou alguns instantes nos olhos de Jesus e aproximou o ouvido à boca de Jesus. Jesus então balbuciou algumas palavras e esse anjo então saiu rapidamente. A pedido de Jesus, ele tinha ido socorrer Judas, que estava se suicidando naquele exato momento. E ele disse que esse era o anjo da caridade. Então, eu encerro dizendo que essa atitude de Jesus, que nos dá como exemplo, é a justiça, é o amor e a caridade que nos aguardam logo ali, no plano espiritual. Era isso para hoje, meus irmãos, meus amigos que estão aí. Agradeço a presença de todos que vieram, né? Espero que possamos tirar alguns proveitos, porque isso aqui vale para todos nós, esses ensinamentos do Cristo. Ninguém está ensinando ninguém, nós estamos aqui refletindo juntos. Então eu gostaria que pudéssemos nesse momento refletir, enquanto nós fizemos a nossa prece final, sobre esses fatos trazidos hoje de Jesus, sobre esse final aqui trazido por Humberto de Campos, quando Jesus estava na cruz, e que possamos elevar o nosso pensamento nesse momento a Deus, agradecendo por essa oportunidade, agradecendo a Jesus, nosso Mestre, que está sempre ao nosso lado, sempre nos amparando, nos auxiliando, e nesse momento possamos compartilhar tudo que recebemos aqui nesse momento, um passe espiritual de todos os nossos amigos de luz, que nós possamos compartilhar aos nossos familiares, aos nossos amigos, que nós possamos receber esse fluido e equilibrar o nosso corpo físico, o nosso corpo espiritual, as nossas emoções no dia a dia, a nossa saúde, e possamos compartilhar com os irmãos que partiram nesse momento de pandemia, seus familiares que sofrem pela perda ainda, pela dor, pelos irmãos que vivem nas ruas, nos asilos, nos orfanatos, muitas vezes sofrendo abandono, pelos irmãos que ainda vivem na criminalidade, que eles possam sentir o amor de Deus e dos irmãos de luz, os que estão nos presídios, a todos os irmãos que, por algum motivo, pela sua dor ser tão grande, cometeram um suicídio, tiraram a sua vida, que recebam esse nosso carinho, esses nossos fluidos que recebemos, que possamos compartilhar com eles, que nós possamos também cuidar do nosso planeta nesse momento de transição, da natureza, dos animais, e que possamos compartilhar com todos aqueles que nos cercam tudo aquilo de bom que recebemos e amparar todos aqueles que nos peçam amparo. Te agradecemos, Senhor, te agradecemos, Jesus, a tudo que recebemos, ao nosso alimento de cada dia,
ao trabalho, e para aqueles que ainda não têm trabalho, que logo consigam um sustento para a sua família. E que assim, Pai, te agradecendo sempre, que seja feita sempre a tua vontade e não a nossa, hoje e sempre. Que assim seja. Então, agradeço, muito boa noite a todos, que tenham um ótimo fim de semana, que Jesus possa abençoar a todos e tocar o coração de cada um de nós. Muita paz, que assim seja.